Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira e nós estamos aqui com vocês. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Quero mandar um beijo em especial para o meu irmão, o Enzo, que está me assistindo aí lá em Atibaia, longe aqui dos estúdios da TV Guarulhos. Enzo, meu irmãozinho de 6 aninhos, o irmão te ama muito. Um beijo também para minha mãe, que está lá me acompanhando, assistindo. Um beijão. Tudo bem com vocês? Hoje no nosso programa teremos o quadro Questões de Vida para a Vida com o professor Lúcio, com uma entrevista super interessante e imperdível. E também vamos falar alguns assuntos sobre a comunidade surda, ok? Fique ligadinho. E, pessoal, estamos aí num mês onde a gente vai frisar, sim, vamos falar sobre o suicídio, conversaremos sobre essa questão da depressão e principalmente aí nessa questão de como, né, o que a gente não deve falar para as pessoas que sofrem com isso, enfim. O Lúcio também no quadro Questões de Vida para a Vida vai falar um tema super importante, um tema que está aí em alta, uma entrevista com uma pessoa que ele fez e vai trazer para vocês, ok? Lembrando que você que tem vontade de aprender Libras, aprender esse idioma que está aí crescendo cada vez mais, as pessoas estão procurando, convido vocês a irem na nossa escola, que fica na Avenida Suplicy 616, aqui em Guarulhos. Nós temos também outros núcleos em São Paulo, como Tucuruvi, lá na Vergueiro, perto da Paulista. Temos também Santo André e também aqui em Guarulhos teremos algumas turmas que iniciarão agora em outubro. Então você que tem vontade de aprender, convido vocês a irem tomar um café com a gente lá na nossa matriz, que é aqui pertinho da TV Guarulhos. Tá Avenida bom? Suplicy 616, Instituto Mãos que Cantam. Siga aí nas redes sociais, Instagram, @Mãos que Cantam, o YouTube, Marcelo Gucci Libras, onde a gente posta algumas coisas também lá. E também temos aí o Facebook da Instituto Mãos que Cantam. Se inscreve lá, siga, curta nossas páginas, ok? E hoje, Wesley, nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa. No mês de setembro, a gente frisa aí bastante a campanha do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E também temos um assunto para falar, que é o quê? O Setembro Azul. Durante anos, a comunidade surda vem comemorando o mês dos surdos e sempre se falava, é o Setembro Azul, em homenagem aos surdos, porque quinta que vem, dia 26 de setembro, é o Dia Nacional dos Surdos. E sempre se usava aí uma fitinha azul que a gente usava em homenagem aos surdos, etc. Mas, na verdade, já faz 5 anos que eles começaram a debater essa questão. E agora, para quem não sabe, oficialmente não se usa mais a fitinha azul para se falar sobre o Setembro Azul ou o mês dos surdos. Porque os surdos, principalmente aqui de São Paulo, a comunidade surda, eles entraram num debate que essa questão de usar a fita e das cores dos meses é mais relacionado a questões de patologia, por exemplo, o Outubro Rosa, que é do câncer de mama, o Novembro Azul, que é do câncer de próstata, etc. Então, eles falaram que como a surdez não é uma patologia, é uma minoria linguística, a pessoa que ela é surda, ela pertence a uma minoria linguística e não é uma doença, a pessoa tem saúde, ela só não escuta. Então, eles não concordaram mais com o uso da fita azul e nem do nome Setembro Azul. Então, a partir deste ano, foi convencionado aí e nós estamos utilizando a partir de agora apenas o mês dos surdos. Então,
Você que está começando aí na cultura surda, aprendendo Libras na sua cidade, no seu estado. Nós temos pessoas de vários lugares que nos acompanham pela internet, no Facebook da TV Guarulhos. E também até de outros países. Tinha uma telespectadora do Egito, né? Semana retrasada, que mandou lá: oi, eu estou do Egito, estou assistindo vocês aqui. Nós ficamos muito felizes e gratos pela audiência aí, também no nosso programa de rádio, de quinta-feira à noite. Então, como que eu falo? Mês dos Surdos, Dia Nacional dos Surdos, que é todo dia 26 de setembro. Por que que é o dia 26 de setembro? O que aconteceu nesse dia? Foi o dia que a primeira escola de surdos foi aberta, inaugurada no Brasil, que é o INES. Então, como foi no dia 26 de setembro de 1857, de lá para cá, sempre é comemorado nesse dia o Dia Nacional dos Surdos. Então, você que é surdo, parabéns pelo seu mês todo aí, que é o mês de setembro. Isso, pessoal. E lembrando o quão é importante a gente pensar que o surdo, ele tem sim a capacidade de estudar, de trabalhar. Conheço surdos que inclusive trabalham na nossa escola, que eles... Uma instrutora lá da escola, ela dirige, ela é psicóloga, ela faz atendimento psicológico, estudou, claro, com muita luta, porque no primeiro ano não tinha intérprete na faculdade que ela estudou, então ela foi aprendendo, foi se virando, os colegas foram ajudando ela, foi compartilhando conhecimento, e aí ela foi levando um ano aí de luta. Então, esse mês de setembro também mostra a luta que os surdos enfrentam, a história de luta deles desde lá de trás até hoje, que, claro, estamos avançando em relação à língua de sinais, estamos avançando em questão em colocar mesmo, em garantir os direitos dos surdos dentro da sociedade, porém ainda falta muito. Então, quando você encontra surdos que estão aí trabalhando, que estão se desenvolvendo, que estão caminhando dentro da sociedade, a gente fica muito feliz, principalmente nós que trabalhamos em prol da comunidade surda, que trabalhamos motivando as pessoas que não sabem Libras, que não sabem nada sobre a língua de sinais, que não têm o conhecimento da comunidade surda. É muito bom e gratificante para nós vermos o quanto nós sensibilizamos, incentivamos e principalmente motivamos pessoas a aprenderem a língua. Porque imagine você ir lá para os Estados Unidos e não sabe, né, o idioma de lá. Você não sabe o inglês. E aí? Como que você chega numa padaria? Como que você chega numa farmácia? Como que você chega num atendimento médico? Como que você iria viver sem saber se comunicar lá? Como? Então, é muito bom e especial para nós que somos da área, que trabalhamos aí com pessoas com deficiência, principalmente com surdos, ver o quanto eles lutam, o quanto eles se esforçam para gritar para a sociedade que eles merecem respeito e que eles merecem ter os direitos deles garantidos. Então, eu quero parabenizar os surdos hoje, quero parabenizar os intérpretes que trabalham em prol também da comunidade surda e toda a comunidade surda no geral, para falar a verdade, porque é um mês onde a gente, de fato, veste a camisa e levantamos a bandeira junto aos surdos. Então, parabéns a toda a comunidade surda. E quero agradecer também o Salão de Cabeleireiro que está aí nos produzindo toda sexta-feira para que a gente tire essas olheiras monstras, né? A minha, às vezes, chega aqui, ó, no queixo, então tem que passar 1 quilo de pó. Então eu quero agradecer o Salão Odara, o Odara que fica lá na Avenida Mulungu, no São João. Acessa lá no Instagram, @Odara, e vocês vão conhecer o trabalho do salão. É um salão totalmente confortável. Eu costumo falar que você tem que deixar um dia reservado para ir lá,
Por quê? É um salão muito aconchegante, confortável, as pessoas são amigas. Lá não é só um tratamento, uma estética, não é só um corte de cabelo que você faz. Tem todo um tratamento especial, tá bom? Exatamente. E agora a gente vai chamar o quadro do Lúcio Reis. Ele vai falar também uma entrevista especial com uma pessoa e convido vocês a assistirem. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Lúcio Reis, professor, e esse é o nosso programa Questões de Vida para a Vida, trazendo informação para você, trazendo oportunidade de conhecimento. E hoje eu estou no CVV, no Centro de Valorização à Vida, com uma convidada muito especial que vai trazer muitas informações para a gente. Eu estou falando da dona Zilda Silva, que é voluntária do CVV. Antes de começar, ela já me puxou a orelha dizendo para chamá-la de você. Então nós vamos tratá-la dessa forma. Zilda, muito obrigado por nos atender, nos acolher, né? Aqui no CVV. Eu queria te dizer que é um prazer estar te conhecendo e conhecendo o trabalho tão sério que vocês têm, né? Seja muito bem-vinda. Antes de você falar, eu preciso pedir licença para você de casa, porque é um tema, às vezes, algumas famílias já passaram por essa questão com algum membro da família, do suicídio, mas é um tema que precisa ser tratado. Eu diria que é um assunto de... a população precisa de informação. Então eu queria que você nos recebesse na sua casa com muito carinho, com muito cuidado, mas nós precisamos transmitir essa informação, não é assim, Zilda? Sim, Lúcio, nós também agradecemos muito você dando esse espaço, né? Porque o CVV ele carece muito de divulgação. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre o trabalho, nós ficamos extremamente gratificados. Muito obrigada mesmo. Imagina. Zilda, antes de te fazer a primeira pergunta, eu tenho aqui alguns dados de jornal de circulação que traz dados da delegacia e dados do próprio CVV. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, janeiro a outubro de 2018, as delegacias de Guarulhos registraram 65 casos de suicídio e 38 tentativas. É um número 38% maior que 2017. Assusta esse número? Sem dúvida, né? Nós estamos enfrentando essa situação delicada. O número de suicídio, principalmente entre os jovens em Guarulhos, cresceu muito. Então, essas estatísticas, às vezes, elas podem até, infelizmente, ser superior, porque alguns casos não são registrados, né? Os casos de tentativas de suicídio, principalmente, a gente sabe que é um número grande. Então, preocupa tanto que o Setembro Amarelo, ele veio para ajudar nessa discussão, para que a gente possa junto encontrar maneiras de abordar o tema de uma maneira a contribuir. Tá. O intuito é sempre, assim como o de vocês, o do CVV sempre foi o de contribuir para a valorização da vida. Muito bem. Então, primeira pergunta já, o que você acha, ou o que o CVV tem observado, que tem levado tantas pessoas a darem cabo da própria vida? Nós acreditamos que sejam vários fatores, não existe um único fator. Agora, o que tem ocorrido, a gente percebe um isolamento cada vez maior. Esse isolamento ocorre na família, esse isolamento ocorre às vezes no ambiente de trabalho. Você está junto com pessoas, mas cada um lá no seu smartphone, né? Hoje em dia a gente percebe isso, e às vezes nas casas as pessoas ficam cada um no seu ambiente próprio, no seu quarto, e a gente acaba
acabou se distanciando uns dos outros. Esse é um fator que gera uma carência grande. E às vezes a gente não fala sobre isso, você vai empurrando com a barriga, mas infelizmente a solidão, aquela solidão interna, porque às vezes a solidão ela pode até ser produtiva, mas existe um tipo de solidão que dói muito, é aquela de eu não me sentir compreendido, não sentir que um outro ser humano se importa comigo e me acolhe. Meu Deus do céu. Você acha que o suicídio está vinculado somente a um tipo de doença da mente ou tem vertentes? Como que está isso? Então, a gente tem alguns dados, existem alguns casos que sim, estão associados a algumas doenças mentais, principalmente emocionais, né? Hoje, nós podemos dizer que a depressão tem sido um fator desencadeante do suicídio. A depressão é um distúrbio emocional e, infelizmente, muito presente, né, hoje em dia em pessoas. Então, assim, essa questão é um pouco ampla. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm algumas dificuldades internas já, e dependendo da situação de vida, pode desencadear essa baixa autoestima, essa falta de sentido para a vida, né? E, como eu disse, a depressão, que é essa doença hoje que tem acometido muitas pessoas, ela leva, às vezes, se não for tratada, se não for respeitada da maneira que deve, ela pode levar muitos ao suicídio. E não tem classe social, né? Não, de forma alguma. A gente sabe hoje que o suicídio abrange todas as classes, né? Teve uma época que se dizia que era a classe inferior, depois foi até falado que não, que a classe inferior se virava mais, mas hoje a gente sabe que não existe isso e infelizmente idade também não existia, mas hoje o número de jovens cresceu. Demais, né? Então, isso tem preocupado muito, tanto que a gente tem uma demanda grande de solicitação em escolas para a gente falar do CVV, né? Porque a gente percebe alunos, criaturas muito jovens já com uma falta de sentido para a vida. Isso é muito triste, né? É verdade. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre a questão da família, o comportamento da família frente a esses casos. Mas antes disso, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que 90% dos casos poderia ter sido prevenido. Mas como prevenir? Então, é uma situação delicada, porque existe um sentimento de culpa em muitas famílias que perdem alguém para o suicídio. Agora, justamente esse Setembro Amarelo, essas causas todas que a gente tem acompanhado, é para a gente encontrar maneiras de nos relacionarmos melhor. Essa é uma prevenção. Quando eu me relaciono de maneira amistosa, respeitosa, aceitando o outro, o que tem acontecido muito? Nós temos essa questão de não aceitar bem o outro, até o diferente, né? E isso acaba gerando, como eu disse, esse isolamento. Eu não me sinto aceito, então eu me sinto menos, e isso tudo é uma bola de neve, né? E então essa coisa presente na nossa sociedade. Como prevenir? Aprendendo que cada um de nós precisa do outro. Então, assim, se eu conversar mais com meu filho, ou com meu marido, ou com as pessoas ao meu redor, se eu tiver uma atenção maior para essas pessoas, por exemplo, às vezes a gente percebe que a pessoa não chegou bem. E o que às vezes é comum falar? Hoje meu dia foi ruim. A outra pessoa, e o meu foi péssimo. Né? Então, vou nem continuar. Isso. Então, aí o que acontece? Trava uma conversa e isso gera aquela sensação, eu estou sozinho, e aí cada um se fecha nesse mundo. Então o fator de prevenção para nós do CVV é diálogo. Eu olhar para o outro, vendo ali um ser humano que é carente como eu, nós todos somos carentes uns dos outros, né? Nós todos precisamos ser reconhecidos como pessoa e nós não estamos sabendo agir dessa maneira. Muitas vezes a gente ignora o outro. Então, assim, às vezes, hoje em dia, se
faz até um alarde, fulano é daqueles que cumprimenta. Isso seria o natural, sim, né? Você entrar num ônibus, você... É uma regra de educação, isso, né? E a gente se distanciou disso, aí quem cumprimenta que pessoa diferente, né? Então você vê, esses pequenos detalhes é que estão também atravancando o nosso desenvolvimento pessoal. Né? É verdade. Zilda, eu vou precisar cortar o nosso bate-papo, porque eu preciso voltar para os estúdios, mas eu queria dar até uma dica. Nós vamos continuar aqui o bate-papo mais um pouquinho, mas a Zilda, como a gente precisa devolver para os estúdios com o Marcelo e com o Will, Zilda, deixa para o pessoal os contatos do CVV, e aí, na sequência, eu vou te fazer um convite. Se você quiser ver a continuação, para você acessar as redes sociais do professor Lúcio Reis, que eu já deixo para você. Zilda, como é que a galera encontra o CVV? Hoje a pessoa vai encontrar o CVV no número 188, é um número nacional, a pessoa pode ligar de qualquer lugar, gratuita a ligação, o CVV conseguiu esse ano, né, essa gratuidade, e a gente sabe que o jovem ele prefere as redes sociais, ele pode acessar o cvv.org. E ele vai encontrar ali algumas formas, tem o chat, né, tem os blogs. Então a gente gostaria muito que as pessoas soubessem que existirá sempre um voluntário disponível para ouvi-la, para lhe dar atenção. Então, 188. Tá bom, Zilda, obrigado por nos atender aqui, nos acolher, né? A gente vai continuar batendo papo, mas eu me despeço de você aí de casa, pedindo para que você nos acompanhe nas redes sociais. Você vai me encontrar no professorlucioreis.com.br, no Facebook, no Instagram, como Professor Lúcio Reis, tudo junto. Lá você vai encontrar a continuidade aqui do meu bate-papo com a Zilda, tá bom? Para vocês de casa, até mais, um beijo, tchau. Olha que interessante aí essa conversa, esse bate-papo aí do professor Lúcio. Gratidão aí por esse conteúdo riquíssimo, nesse diálogo aí com a Zilda. Gratidão, Zilda, aí pela sua fala. Vocês viram, pessoal, a importância do diálogo. Hoje em dia os diálogos estão cada vez mais curtos, às vezes raros de acontecer, porque as pessoas ficam muito no celular, elas dialogam com o mundo inteiro, e às vezes com quem está do lado, com quem convive, com os filhos, não tem aquela atenção, aquele contato, aquele carinho, aquela comunicação visual, de você olhar no olho da pessoa, reparar nas pessoas que estão à sua volta, não para criticar. Pela internet as pessoas ficam lá mexendo nas telas do celular, tablet, computador, só para criticar os outros, ver como que a outra está, como que o outro está, mas reparar no sentido positivo, de olhar e falar: nossa, como você está bonito, como você está bonita hoje, gostei dessa roupa, elogie mais, fale coisas positivas para que as pessoas se sintam bem. Às vezes parece simples, parece bobeira, mas uma palavra positiva que você fala para o próximo, ela já vai se sentir melhor. Às vezes ela só precisa disso para se sentir bem, às vezes ela não acordou legal, está sentindo aquela angústia, aquela tristeza que ela não sabe nem de onde veio. Eu digo porque isso é natural do ser humano, não é todo dia que a gente está sorrindo, abraçando todo mundo, mas pense nisso, vamos refletir sobre isso, a importância do diálogo, da conversa. Até você que não gosta muito de falar, não gosta muito de conversar, se comunicar, tente olhar mais para o lado, conversar com as pessoas. Se você estiver sentindo algo ruim, desabafe. Nem que você não conheço ninguém, não confio em ninguém, não gosto de ninguém. Ok, desabafe num papel, mas escreva, tira isso de dentro de você. E, mais uma vez, reforçando aí a importância de uma psicoterapia. Todas as pessoas do planeta devem fazer psicoterapia. É fundamental, é muito importante o tratamento psicológico para o ser humano. Não é, eu tô bem, não tô doente, não sou louco, não vou no psicólogo. Gente, não tem nada a ver. O psicólogo é para todos. É muito bom, é muito
útil para a nossa vida. Eu sempre fiz, desde 2012 até hoje, e não paro. Já falei no programa passado um pouquinho sobre isso. E critiquem menos e elogiem mais, pessoal. O problema das pessoas, voltando a falar, né, parabenizei a comunidade surda, amo os surdos que eu convivo, sempre tem surdo lá na nossa escola, sempre tem pessoas, a gente precisa, já nesse mês aí dos surdos, sensibilizar algumas pessoas da comunidade surda, tanto intérpretes quanto surdos, quando vocês tiverem algo para falar, porque isso também causa depressão no outro que vê. Eu falo isso por experiência própria. Isso também causa tristeza, isso também... Porque a internet hoje, ela é um mundo onde vamos falar mal de todo mundo e, opa, que legal, vamos falar mal, vamos criticar. Ao invés de você ir lá na casa da pessoa, bater na portinha da casa dela e falar assim, oi, posso conversar com você? Olha, aquilo que você fez não tá legal. Você tem um espaço aí na sua casa? Você tem uns 5 minutinhos pra gente conversar? Olha, posso... Isso que você fez para os surdos, ou o que você falou referente à comunidade surda, ou olha, isso aqui que você interpretou, tem um outro jeito de você fazer, você poderia fazer dessa forma, mas no pessoal, né? Vejo algumas coisas dentro da comunidade surda, assim como toda profissão, tá? E assim como toda... Nada é perfeito. Eu tô falando da comunidade surda porque é o tema deste mês. Então, a gente elogia, mas a gente também tem os apontamentos. E aí, nós precisamos o quê? Os surdos e os intérpretes se unirem e quando alguém fizer algo errado, seja intérprete ou surdo, não ir na internet falar mal da pessoa para todo mundo ouvir e saber. E pior, falar palavras de baixo calão, falar palavras feias, palavras horríveis. Falar que a pessoa não sabe, que a pessoa é ruim, ou que a pessoa não presta, é um excelente ser humano. Por quê? Porque as pessoas estão se escondendo de trás de uma tela do celular. Vai cara a cara, fala pra pessoa, chama a pessoa e olha no olho dela. Tudo que você fala na internet, você fala no olho dela. Você fala olhando pra ela. Não fiquem montando páginas na internet ou páginas falsas no Instagram para falar mal do seu colega de trabalho ou do seu intérprete, ou você surdo também falar mal de outras pessoas. Fale pra pessoa. Tá? Não use a internet como veículo, porque isso também tem contribuído muito para depressão, tristeza, suicídio, tá? Inclusive desânimo de trabalhar dentro da área, porque acontece isso com muitas pessoas. Então hoje nós trabalhamos em prol dos surdos e amamos o que fazemos, tanto é que o nosso programa ele é o único aqui da TV Guarulhos que nós colocamos intérprete de Libras. Por quê? Porque nós nos preocupamos mesmo com as informações serem entregues aos surdos. Então é esse recadinho que eu também queria deixar e desejar um excelente final de semana para quem nos acompanhou. Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência também. Sim, queremos agradecer e agora que o programa já está chegando no final, infelizmente a hora voa. Hoje nós vamos ter aí no Teatro Procópio Ferreira, lá na Rua Augusta, a última apresentação do show do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, eu trabalho com ele já há 4 anos e meio, aproximadamente. Já fizemos shows aí na metade do Brasil, sempre acessível em Libras, como eu posso ir. E aí ele me coloca do lado dele no palco. É bem legal, porque quem já foi num show com um intérprete, já percebeu que o pessoal coloca o intérprete onde? O mais longe possível, para não atrapalhar, para não roubar a cena. Às vezes num lugar que não tem nem iluminação e o surdo não consegue entender. Mas o Sérgio Malandro não, ele falou, não, eu quero você do meu lado. Então ele me colocou do lado dele no palco e eu faço a interpretação de tudo que ele fala. Às vezes as pessoas, não é engraçado, é só é só isso que ele fala. Não, gente, ele foi premiado como o melhor stand-up do ano já 3 vezes. E é bem legal porque os surdos não pagam, ele dá o ingresso para os surdos de presente. Então você que é surdo pode ir com acompanhante hoje, sexta-feira, às 21h30, Teatro Procópio Ferreira, lá na Rua Augusta. É a última apresentação desta temporada, ok? E amanhã, sábado,
21 de setembro, também é a última apresentação do show do Maurício Meirelles com intérprete de Libras, que eu também estou lá. Trabalho aí só não trabalho de madrugada porque eu preciso dormir. E aí estarei amanhã também no Teatro Renaissance, na Alameda Santos, 2233, surdos grátis também, os 10 primeiros, ok? Aguardo vocês lá, hoje e amanhã. Amanhã é meia-noite, ok? Próximo ao Metrô Consolação. E queremos agradecer a sua audiência, a sua atenção. Se você quiser sugerir pautas, escreva aí nos comentários que a gente vai ler e respondendo com o nosso programa aqui toda sexta-feira, ok? Gratidão a todos vocês e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.